Olá. Olá. Não consigo, gente. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Virgínia e estamos aqui para falar sobre livros. Hoje é um dia muito especial porque esse vídeo está planejado para ir ao ar dia 18 de fevereiro, que, como vocês sabem, é o dia mais importante do ano. Por quê? Porque é o meu aniversário. Então, se você está vendo... Não, se eu postei esse vídeo dia 18 de fevereiro, isso significa que eu estou muito de parabéns. Por dois motivos. Primeiro, porque é meu aniversário. Segundo, porque eu consegui cumprir um cronograma. Fala se isso não é incrível. E além de vocês estarem se perguntando por que eu os reuni aqui, você deve estar se perguntando, Virgínia, por que você está de chapéu de praia e óculos escuros dentro da sua própria casa? Bom, hoje nós vamos ler Como Grandes Espiões. É o seguinte, eu estava com um grande faniquito de ler livros de espiões, livros de espionagem. E aí eu falei assim, bom, se eu tô com esse faniquito, isso é obviamente problema do meu público no Tamarindo Books. Então é por isso que estamos aqui, entendeu? Os meus faniquitos são problemas de vocês. E antes que eu me esqueça, como vocês sabem, eu estou no meu projeto sofá. Comprar um sofá. Eu preciso urgente de um sofá. Então, venho aqui encarecidamente, no meu aniversário, pedir para que vocês usem meus links da Amazon, que todas as comissões que eu receber das vendas da Amazon vão ser direcionadas para minha poupança de compra do sofá. E aí eu juro que depois que eu comprar o sofá, eu vou ficar um tempão sem falar um A sobre a Amazon. Porque, enfim, eu sei que é cansativo ficar ouvindo isso e ficar que todo mundo repete, mas assim, a situação é desesperadora. Bom, vamos ao vídeo. Deixa eu abrir aqui o que eu quero pegar. Então, o que acontece? Eu estava com muita vontade de ler livros de espionagem, principalmente depois de eu ter lido Homem em Havana, do Graham Greene, no final do ano passado. Que, inclusive, vocês viram o meu vídeo de melhores leituras. Foi uma das minhas melhores leituras de 2024. E, então, eu falei assim, tá, mas quais livros? Porque eu tenho um monte de livro de espionagem aqui para ler. Daí eu tava pesquisando e eu encontrei o site chamado Spyscape, que basicamente é um site que só fala de coisa de espionagem e não sei o que, não sei o que lá. E aí eles têm uma lista dos 100 melhores livros de espionagem escolhidos por espiões de verdade verdadeira. Então, eu peguei essa... Eu vou deixar, obviamente, que o link aqui na descrição, né? E aí eu falei assim, vou me inspirar e pegar os livros que tem aqui na lista, né? Tem um monte de indicação, porque eles dividiram a lista em 50 de não ficção e 50 de ficção. E tem um monte que eu nunca ouvi falar, mas eu decidi falar dos que eu já ouvi, que tipo, eu conheço o autor ou alguma coisa assim. O primeiro que aparece que eu reconheço é o da Stephanie Barron, não sei se é assim que pronuncia o nome dela, que é Jane and the Unpleasantness at Scargrave Manor, que é um livro em que a Jane Austen é investigadora, ela é que investiga mistério. Inclusive eu tenho super antigo que eu achei se eu não me engano foi no Sebo do Messias. E aí eu achei interessante e comprei. Eu não fazia ideia que era de detetive, mas que era de... Poderia ser interpretado como coisa de espionagem, mas eu tenho planos futuros para ele, então esse não vai fazer parte desse vlog. Mas, né, se você não conhece essa série, já fica aí a dica. Aí tem o The 39 Steps, na posição 28, que, se eu não me engano, foi traduzido como 39 degraus, que é do John Buchan, que ele era do
do exército britânico e tal, não sei o que, e ele escreveu esse livro. Alguém me indicou esse livro, eu lembro disso, mas eu não lembro quem me indicou. E eu salvei no meu Goodreads, eu fui dar uma olhada, ele tá lá salvo como leitura desejada. Mas eu confesso que não lembro. E, se eu não me engano, esse livro também aparece como em uma das listas dos melhores mistérios já escritos. Então, seria um candidato interessante, mas eu estou focada em ler coisas que eu tenho a cópia, né? Então, e ele eu não tenho. Então, vamos para os próximos. O outro que eu conheço também é o Gorky Park, ou Parque Gorky, em português, do Martin Cruz Smith, que é um livro bem famoso, você encontra em qualquer sebo, com certeza. Eu já vi trocentas vezes, inclusive, desde que eu meio que notei que eu teria que ler ele de qualquer forma por conta do nosso clube de Damas de Mistério, porque ele faz parte das listas, eu coloquei na minha mente que eu preciso comprar uma cópia, só que eu tô num ano que não é pra comprar nada, então eu acho que vai ter que ficar pro ano que vem. Mas é um livro super famoso, falam que é maravilhoso, e é um que eu tenho muita curiosidade pra ler, e aí vamos ver mais pra frente. Aí, na posição 19, tem o Caçado ao Outubro Vermelho, do Tom Clancy, que é super famoso também. Eu conheço esse livro, você encontra também super fácil em sebo. E é considerado, ele é, se eu não me engano, o primeiro de uma série. E aí, eu confesso que, tipo, eu sou muito fascinada por esse tipo de autor, sabe assim? Porque eles foram, assim, super sucesso. E eles escrevem uma literatura intrinsecamente masculina, assim, sabe? Voltada pro público masculino. E aí, meio que os homens pararam de ler. Assim, tem um estudo disso e tal, que homem não lê mais ficção, basicamente. Obviamente que, né, tem. Eu até... Mas, por exemplo, aqui o meu canal, a maioria do público é feminino. Inclusive, até é um tiro no pé fazer esse tipo de livro, porque esse tipo de vídeo, porque teoricamente é literatura para homem que eu tô lendo aqui, mas discordo. Discordo, porque eu gosto muito de literatura de espionagem, é um subgênero dentro do mistério. E eu sei que às vezes a gente tem essa percepção, principalmente por conta do James Bond, né, dele ser o modelo de espião, que acaba que as personagens femininas são extremamente superficiais e só estão ali como troféu, tá, não sei o que. É complicado. Mas assim, eu gosto, porque geralmente são thrillers muito interessantes e tal, bem animados. Então, espião, povo animado. Então, enfim, é isso. E quem sabe para um próximo, quando eu voltar a comprar livro, e aí eu faça uma parte 2 desse vídeo. Obviamente que vai depender se vocês vão dar engajamento. E assim, no dia do meu aniversário, hein? Se vocês não me derem like e não deixarem um comentário, eu vou ficar muito chateada. Entendeu? Eu vou saber. Eu vou saber que você assistiu e você não deixou um comentário, hein? Ai, ai, ai. Bom, daí em 14º lugar, aí a coisa começa a ficar interessante, porque temos a nossa primeira leitura, já que eu tinha decidido, que é O Agente Secreto, do Joseph Conrad. Eu tenho essa edição aqui da editora Unesp, que eu comprei, inclusive, na própria feira da Unesp. Eu acho que eu cheguei a mostrar quando eu comprei aqui. Joseph Conrad, o autor de um dos meus livros favoritos, que é Coração das Trevas, que é considerado um grande escritor, tá, não sei o quê. Esse é um livro de 1907. Então, assim, se eu gostei do livro mais complicado dele, eu imagino que eu vá gostar de O Agente Secreto. Eu tenho muita curiosidade para ler esse livro. Então, essa vai ser nossa primeira leitura. Aí, em 4º lugar, temos Ashendin or the Secret Agent. Não, ou The British Agent. Como é que é? Ashendin or the British Agent.
que é escrito pelo Somerset Maugham, que é o autor de O Fio da Navalha, né? Que vocês que acompanham o canal sabem, eu fiz um vídeo dedicado a ele, a leitura do livro em dezembro. O Ashendene é uma coletânea uma coletânea de contos em que o personagem principal é um espião. Eu sabia já que o Somerset Maugham tinha essa coletânea de espião, só que eu tenho física aqui, mas eu não tô querendo ler contos nesse vlog. Eu queria ler livros mesmo. Então, talvez fique para uma próxima edição. Daí, em terceiro, tem Da Rússia com Amor, do James Bond, do Ian Fleming, né? Eu não tenho esse livro. Eu li Os Diamantes São Eternos. No primeiro ano do canal, foi super legal. Eu me diverti até. Aí ele tá em terceiro lugar. Aí, em segundo lugar, eu sabia que seria inevitável, que é O Americano Tranquilo, do Graham Greene. Então, assim, eu estou... Será que eu fiz tudo isso daqui como uma desculpa para ler mais um Graham Greene? Fica aí o mistério. Não nego nem confirmo. Mas eu tô louca pra ler esse livro. Falam que é um dos melhores dele, que é, tipo, incrível, que ele detona, que ele destrói, que é bombástico. E então eu quero muito ler. Assim, eu sinto que eu tô numa relação com o Graham Greene que não vai ter erro, entendeu? O que eu pegar dele vai ser... Mesmo que não seja um livro que, tipo, eu gosto da temática ou tal, o jeito que ele escreve é tão maravilhoso que não importa. E aí, em primeiríssimo lugar, temos Tinker Tailor Soldier Spy, do John le Carré, obviamente, e que foi traduzido como O Espião que Sabia Demais. Só que qual que é o problema? Deixa eu mostrar aqui minha coleção John le Carré pra vocês. Qual que é o problema? Tinker Tailor Soldier Spy, se eu não me engano, vamos pegar aqui. Então, O Espião que Sabia Demais é o volume 5 da série do George Smiley. E eu me conheço, eu não vou conseguir ler a partir do quinto volume de uma série, sendo que os demais são acessíveis. Então, o que eu vou ler mesmo é o Mortal Telefone, que é o primeiro volume da série. E é fininho, então eu acho que vai ser tranquilo. Estou super curiosa para saber, para entrar nesse mundinho de espionagem do John le Carré. John le Carré é um dos maiores escritores, né? E aí, deixa eu mostrar o resto da minha coleção. Aí temos aqui Um Crime entre Cavalheiros, nessa edição do Estadão. Daí, que em inglês chama A Murder of Quality. E aí tem O Espião que Saiu do Frio, que eu tenho essa edição aqui do Círculo do Livro também. Aquela do Morto ao Telefone é do Círculo do Livro também. E aí tem o livro 4, que é The Looking Glass War, que eu não tenho. E aí, inclusive, vamos olhar como é que é em português. Em português ficou A Guerra no Espelho. E assim, eu queria entender por que eu não tenho. Vamos na estante virtual, ver o que acontece. Tem 2 cópias disponíveis só. Eu vou comprar. Vou aqui ao vivo descumprir minha promessa e comprar, porque eu não vou ficar sem essa coleção. Nem ferrando. Bom, comprei. Meu Deus. Não, ó. Eu coloquei, tá, R$12. Com o frete ficou R$25. Mas vocês sabem que livro raro e tal, e raridade, essas coisas, inacessível, eu me dei a graça de, né, enfim. E o outro, que é o mais famoso dele, que é O Espião que Sabia Demais, né? Depois do A Guerra no Espelho, vem O Espião que Sabia Demais, que é o que tá lá na lista como o melhor de todos, o melhor livro de espionagem já escrito.
E assim, em breve, daqui um tempo, lerei ele, mas não agora, não vai ser agora. O que eu vou ler agora é o Morto ao Telefone. Então, é isso. Temos nossas 3 leituras maravilhosas para fazer: o Agente Secreto, o Americano Tranquilo e o Morto ao Telefone. E eu espero que vocês gostem do vídeo e vamos ao vlog. Estou de volta. Li o meu primeiro John le Carré da vida e eu estou questionando todas as minhas escolhas de vida que me levaram a esperar 38 anos para ler este homem. Gente, eu amei este livro. E nem é o que é considerado o melhor dele. Assim, eu estou genuinamente surpresa com o tanto que eu amei este livro. É a primeira aparição do nosso querido George Smiley, que depois eu entendi por que ele é considerado o anti-James Bond. Porque o nosso querido George, ele é um gordinho, baixinho, atarracado, espião, corno, abandonado pela mulher, trocado por um amante cubano, extremamente sensível e fã de literatura. Como não se apaixonar por esse personagem? A história começa ele sofrendo de coração partido e de saudades da esposa que partiu para ficar com outro, né? Logo, o George Smiley trabalha para inteligência britânica. Estamos aqui no pós-guerra, né? Então, pós-guerra, leia-se Guerra Fria e leia-se comunistas são o bicho-papão. É o bicho-papão, não adianta. E o George, ele recebe a missão de conversar com outro agente da inteligência que recentemente conseguiu, foi promovido e ganhou acesso a novos documentos. E receberam uma denúncia anônima que esse espião, esse agente, já foi filiado ao Partido Comunista. Que absurdo! 20 anos atrás. E aí o George Smiley, vai e conversa com o cara, meio que tá tudo bem, entendeu? O George Smiley fala, não, fica tranquilo, não tem motivo pra você se preocupar e tal. Teoricamente, é um negócio de rotina, assim, sabe? Só pra saber fazer perguntas básicas. Só que aí no dia seguinte, ele chega pra trabalhar e tá todo mundo empolvorosa, falando assim, o que você fez com fulano? Ele não sei o que, porque o cara se matou. E deixou uma carta falando que se matou por causa disso. E aí o George fica como assim? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Tava normal. E aí esse homem que se matou, o Samuel, ele aparentemente deixou uma carta falando pedindo perdão e tal, como se ele confessasse que ele era traidor. E o George Smiley ficou assim, não é possível. Tem alguma coisa errada aqui. Enfim, daí ele começou a investigar se foi suicídio mesmo, se o Samuel se suicidou mesmo. E aí ele vai falar com a viúva, e a viúva tá agindo de forma muito estranha. O George acha, tem coelho nesse mato. E quando ele tá lá conversando com a viúva, toca o telefone. E ele achou que era pra ele a ligação. Só que não era. E era sabe aqueles serviços de aviso de ligação? Você jovem conhece como hoje diz que tem um alarme no celular à disposição, não sabe que antigamente as pessoas para serem despertadas num horário específico, não sei o que, tinham um serviço de agendamento de ligação. Só que quem pediu... E o George acha estranha essa ligação.
E aí ele vai investigar junto ao serviço de telefonia e descobre que quem pediu a ligação foi o próprio Samuel. Só que a viúva mente, fala que não, foi ela. E aí, né, começa o desenrolar da história e da investigação. E aí nós temos passagens de quando o George Smiley era professor na Universidade de Berlim, na Alemanha, quando estavam pré-Segunda Guerra, que as coisas estavam, né, complicando, e ele recrutava agentes para o governo inglês, e por isso que ele assim, a quantidade de referência literária nesse livro é inacreditável. Uma das coisas que eu mais amei nesse livro é o fato do George ser uma pessoa extremamente sensível, uma pessoa extremamente empática. A gente conhece outros personagens que ele acaba trazendo pra investigação, então, tipo, um amigo policial e outro amigo da agência e tal, e aí o negócio degringola de um jeito. E eu fiquei super tensa, assim, obviamente que eu sabia que nada ia acontecer com o George, porque, né, tem uns 8 livros ainda. Mas eu fiquei morrendo de medo pelos outros personagens, porque eles são teoricamente dispensáveis, né? E aí, tipo, e se algum deles morresse? Eu ia ficar muito chateado. E aí tem uma cena de perseguição no final que foi de tirar o fôlego. Meu Deus. E assim, o jeito que o John le Carré escreve... Deixa eu pegar uma passagem aqui. Eu marquei. Tem um momento que ele recebe uma carta da ex-esposa. E aí, ele fica muito baqueado. Ó. Apenas por um instante, não reconheceu a letra. Por um momento, contemplou atarantado o selo suíço e o dispendioso papel de correspondência de hotel. De súbito, sentiu-se ligeiramente tonto. Toldou-se-lhe a visão e quase não havia força suficiente em seus dedos para abrir o envelope. O que ela queria? Se era dinheiro, poderia ter tudo o que ele possuía. O dinheiro era dele, para gastar no que quisesse. Se lhe dava prazer esbanjá-lo com Anne, ele o faria. Não tinha mais nada para lhe dar. Ela já levara tudo muito antes. Levara a coragem, o amor, a compaixão, metera-os lepidamente em sua caixinha de joias para acariciá-los numa ou noutra tarde em que o tempo custasse a passar sobre o sulco urbano, para talvez acenar com eles diante dos olhos do seu mais novo amante, para compará-los mesmo com idênticos berloques que outros antes ou desde então lhe tinham trazido. Hello! Tipo, inclusive, tem uma review no Goodreads desse livro que fala que ele escreve como a Jane Austen. E assim, o tom dramático do sentimentalismo do George Smiley é maravilhoso e eu total entendo quem fez essa comparação. E assim, essa é só uma das inúmeras passagens intensas dessa forma. Então, assim, eu estou muito, muito ansiosa para continuar lendo a série. O meu livro já está a caminho, o 4º volume, graças a Deus, ainda bem que eu comprei na hora e quebrei minha própria promessa. E, enfim, gente, incrível, incrível. Volto em breve. Olá, meus amores. Eu tive uma ideia hoje que a execução foi infinitamente pior que a ideia. Porque eu tava comentando no Blue Sky que ninguém publica mais livro de espionagem. Que nos últimos anos, o único que rolou foi o Carlos Choice, que é um dos livros escritos na série do George Smiley, autorizado pelo espólio do John le Carré, e o Argyle, que foi aquele flop, todo mundo finge que não aconteceu, de tão absurdo que foi. E aí eu comentei, né, e aí um amigo meu comentou que tinha entendido que eu estava querendo espionar alguém.
E aí eu pensei assim, que legal seria se nós fizéssemos uma vigia, né? Uma espionagem. E aí estou aqui num estacionamento misterioso, só que a luz é horrível. E eu estou no estacionamento de um supermercado e daqui a pouco eu vou subir, né, para comprar o quê? Ingredientes para fazer um prato russo, que obviamente num vlog tema de espionagem, apesar de nenhum dos livros que eu saiba ter um componente de espionagem russa, seria um absurdo deixar os queridões de fora, certo? E aí, eu vim preparada. Se isso não é empenho com vocês, o que é? O que seria? Que vamos discutir o Agente Secreto do Joseph Conrad. O Joseph Conrad, ele é o mesmo autor de Coração das Trevas, um dos meus livros favoritos, um dos meus livros terríveis favoritos, né? Porque ele é extremamente problemático. E que fascinante o fato de ele ser um autor tão eclético, digamos. Me surpreendi com esse livro. Assim, eu discordo de quem fala que isso daqui é um livro de espionagem. Esse livro é um livro é sobre um drama familiar que poderia ter qualquer tipo de cenário, de contexto, de fundo para contar a história, entendeu? Porque no fundo é uma grande história de covardia, de egoísmo, de homem fazendo omisse, basicamente. Mas enfim, nós temos o personagem principal, que é o Sr. Verloc, que ele é um militante de um grupo anarquista atuando na Inglaterra. E esse grupo claramente é financiado, entre aspas, por uma embaixada estrangeira. E aí, ele, que é de um país meio que não existe, assim, foi só criado pro livro. E aí, o Sr. Verloc, ele é um agente provocateur. Eu acho essa expressão muito engraçada. E a missão dele, no caso, é trazer caos para a Inglaterra. E dá para perceber que o Joseph Conrad despreza muito a ideia de militância política. Eu não sei se necessariamente só a esquerda, né? Que no caso é uma célula anarquista. Mas o jeito que ele fala de revolucionários e militantes é muito curioso, assim. Ele tem uma passagem, eu até marquei aqui, em que ele descreve os militantes como grandes vagabundos e folgados e vaidosos aqui. A maioria dos revolucionários é inimiga, principalmente da disciplina e do cansaço. Também existem tipos para cujo senso de justiça o preço cobrado se mostra extremamente perverso, odioso, opressivo, preocupante, humilhante, exorbitante e intolerável. São os fanáticos. O resto dos rebeldes é definido pela vaidade, a mãe de todas as nobres e vis ilusões, a companheira dos poetas, reformadores, charlatães, profetas e incendiários. E depois eu tava pesquisando, os pais do Joseph Conrad eram militantes políticos e eles foram exilados por isso. Eles eram... Ai, não vou lembrar. Eles eram exilados políticos. E aí o Joseph Conrad, em cartas, em diários e tal, deixava muito claro um ressentimento que ele sentia em relação a isso, de, tipo, não ter tido uma vida melhor, mais estável financeiramente por conta das ações e da militância política dos pais dele. Então, ele deixa muito claro o livro inteiro. E, enfim, e aí a história do livro, ela vai e volta. A gente tem um evento central no livro, que é um atentado, uma explosão em Greenwich, que é
onde se discutiu o tratado e tal, dos fusos horários e não sei o quê. E aí tem um debate muito interessante logo no começo do livro que fala porque quando eles estavam discutindo onde ter o atentado e por que eles definiram atacar um prédio de ciência e não um prédio de artes e um prédio de religião, porque basicamente quem fala que é para ser ciência argumenta que a nova religião é a ciência. Vai de encontro a muita discussão que se tem hoje em dia em relação a isso. E eu converso muito com o meu amigo Davi sobre isso, porque é um assunto, ele é doutor em física e é um assunto que ele se interessa muito também. Eu acho muito curioso, assim, a percepção, por exemplo, que a gente tem de influencers de ciência que tem uma única especialização. Eles têm aquela especialização do nicho. Só que aí eles se sentem confortáveis para opinar sobre tudo, até sobre... Então, por exemplo, o cara das ciências biológicas, ele tá opinando sobre as ciências políticas, ciência não sei o quê. O que, assim, tudo bem, todo mundo tem direito de opinar o que quiser. Eu posso aqui ligar a câmera e a pessoa que tá assistindo pode falar, uma advogada falando merda de literatura. Tudo bem, só que o problema é que tem um verniz de diplomação aí que vem com o fato do cara se colocar como cientista e aí quem tá vendo achar que, tipo, não, ele manja de tudo. Enfim, isso não tem nada a ver com o livro. É só que é uma discussão que eu acho muito interessante. Enfim, o atentado acontece. A gente sabe que acontece porque a gente tá vendo o desdobramento do atentado. A gente sabe que foi uma pessoa que explodiu uma bomba e essa pessoa morreu. E, assim, morreu de forma horrível, né? E aí a gente volta, né? E tá acompanhando o Sr. Verloc e a esposa dele, o núcleo familiar envolvido dele ali. Então, tem a esposa, tem a sogra e tem o cunhado. E o cunhado, o Steve, é um jovem que ele claramente é portador de alguma deficiência cognitiva e... Se fosse outra época, certamente o personagem seria descrito como estando no espectro autista. E aí que é a parte bem problemática do livro, assim, porque é um livro de 1907, né? E então não dá para se esperar uma grande representação de qualquer tipo de deficiência, né? Que dirá cognitivo. E em todos os momentos o Sr. Verloc coloca o Steve como um estorvo, como um atraso. E a esposa dele, irmã do Steve, faz de tudo ela é alucinada pelo irmão e cuida do irmão e tal, e quer que o Sr. Verloc ele conviva com o cunhado, passeie com ele, eles desenvolvam um relacionamento porque o Steve admira muito o Verloc. E aí o Verloc começa a levar ele nas reuniões anarquistas. E, enfim, dá muito ruim o que acontece, assim. E aí aqui dá pra perceber que o desprezo por militância política é extremamente presente na vida do Joseph Conrad, justamente porque ele coloca absolutamente todos os militantes como pessoas covardes, como grandes covardes, assim, pessoas capazes de grandes covardias e de não se responsabilizarem pelo que fizeram, de querer se eximir das consequências. Então, assim, eu fiquei em choque. Eu não fazia a menor ideia do que acontecia nesse livro. E é um livro de ficar baqueado, assim. É bem pesado, é uma leitura bem intensa. Não é aquela coisa de tipo... tipo, um thriller, assim, se você tá esperando esse tipo de livro, não é, sabe, assim, é
drama, é tragédia, é realmente complicado. Mas eu gostei da leitura, eu gostei de ter lido. É um grande clássico, né, da literatura de espionagem, e então fiquei feliz de ter lido e de ter gostado da leitura. É isso, eu recomendo. Eu tenho nessa edição da editora Unesp, que eu gosto muito dessa edição, dessa linha deles, dessa coleção de clássicos meio esquecidos. É isso. Mas reafirmo, não é um livro exatamente de espionagem. A história que é contada aqui poderia ter qualquer outro tipo de contexto para ser contada. É um drama familiar. Eu vou morrer nessa montanha, que é um drama familiar. Enfim, aí agora eu vou para o supermercado. Vamos comprar os ingredientes para o estrogonofe e veremos filmes hoje. Eu baixei a adaptação de O Morto ao Telefone, que eu não vou lembrar o nome agora, mas não tem nada a ver. O nome do personagem principal é outro, mas é inspirado no O Morto ao Telefone. E baixei também a versão de O Agente Secreto, que tem é um autor que eu gosto muito. Eu vi a imagem dele, mas eu não vou lembrar o nome dele. Aí tem a Patrícia Arquette, tem o Christian Bale, novinho, ele faz o papel de Steve. E o Gerard Depardieu, que faz o papel de um dos anarquistas importantes na história. E é isso. Nos vemos em breve. Essa luz aqui simplesmente péssima. Nossa vigia foi muito bem sucedida. Imagino que coletamos muitas informações. Até breve. São Paulo é muito inviável. Eu saí de casa com um puta sol e agora tá uma puta chuva. Vamos a um unboxing do que eu comprei, porque hoje não só vamos fazer estrogonofe, e aí para isso eu comprei, obviamente, batata palha. Tenho certeza que na Rússia eles têm muitas variações de batata palha. E eu gosto desse corte aqui, que tem no Sonda, que é alcatra com maminha. Essa carne, ela é tão maravilhosa que eu não preciso nem cortar. Eu só despedaço ela. De tão delícia. E aí eu comprei também teaser. Esse teaser eu não conhecia, mas então pra mim é novo. E ainda por cima eu trouxe torta holandesa de sobremesa, só que eu queria uma bomba, pela piadinha bomba espião. Mas não tinha nenhum atendente pra pegar minha bomba. E aí, como eu gosto muito dessa tortinha holandesa, eu peguei a tortinha holandesa. Enfim, é isso, vamos fazer estrogonofe. Eu sou o tipo de pessoa que eu faço estrogonofe com extrato de tomate, no creme de leite, né? Extrato de tomate, mostarda, molho inglês, eu coloco ketchup e eu gosto de colocar uma latinha dessa aqui, não é publi, que é base para estrogonofe também, tá vendo? E eu não consigo comer estrogonofe sem ter um pouquinho de ketchup. Eu sei que o pessoal reclama, fala, ai que absurdo, coloca só extrato, não sei o que, não sei o que lá. Eu gosto do azedinho do ketchup. Não tem jeito. Eu sou muito fã de ketchup. Enfim, volta em breve. Ontem assisti O Agente Secreto, o filme, e assisti a adaptação de Um Morto ao Telefone, que chama The Deadly Affair.
vou falar um de cada vez. Primeiro, o Morto ao Telefone, ou The Deadly Affair, que em português ficou uma chamada do morto, alguma coisa assim. Foi dirigido pelo Sidney Lumet, que dirigiu uma das minhas adaptações favoritas da Agatha Christie, que foi Assassinato no Expresso do Oriente, com Albert Finney como Poirot, Elaine Bacall e o elenco maravilhoso. Apesar de ter sido uma adaptação relativamente fiel ao plot geral narrativo, eu não gostei da vibe do filme. Principalmente porque, assim, foi uma adaptação, mas não foi. Tanto que o personagem principal tem outro nome, não é George Smiley, e assim. E aí também, o que eu não gostei foi justamente o fato de dele ter descaracterizado tanto o George. Por exemplo, o relacionamento dele com a esposa, eu achei, tipo, ridículo. Não. Não. A esposa tá lá presente, ela meio que trai ele na cara dura e eu não sei se eles não quiseram representar a história do tipo ela longe, ela ser essa presença ausente como é no livro, porque apesar de ter algumas passagens citando a Anne e o que aconteceu e tal, não é tão presente assim. E aí eu não sei se na época ficou meio inconcebível fazer um filme de espionagem sem uma mulher gostosa, seduzente, etc. E aí, então, eu não gostei desse aspecto, não. E não tem a. Eu já me apeguei demais ao George pra aceitar, tolerar qualquer adaptação assim leviana do meu querido gordinho. E isso também, né? Colocaram, apesar de não ser nenhum galã, pelo menos eu acho que não, e duvido que até mesmo na época. Eu vou colocar uma foto dele aqui. Colocaram um ator magro, né? Então, tipo, achei nada a ver, assim. E aí, e o Agente Secreto, em compensação, é uma adaptação bem fiel. O Robin Williams participa. Ele é o personagem do professor, que no livro é a pessoa responsável por fazer. É um químico que faz parte do grupo anarquista e faz as bombas e faz as coisas e tal. Os armamentos que eles usam e tal. E o filme ok, eu gostei. A única coisa que eu imaginava o Sr. Verloc um homãozão mais homãozão, assim. E colocaram o Bob Hopkins, que faria muito mais sentido como o George Smiley. Podia ter trocado. E aí, né? E engraçado porque na área de adaptação e elenco, escolha de atores, colocaram o Gary Oldman para fazer. Teve recentemente uma adaptação de O Espião que Saiu do Frio, ou O Espião que Sabia Demais. O Espião que Sabia Demais. Com o Gary Oldman como George Smiley, que também não faz o menor sentido. Não concordo. Apesar de eu adorar o Gary Oldman, que mulher dos anos 90 não foi extremamente seduzida pelo Drácula do Gary. Mas não aceito como meu gordinho George Smiley. Já sou apegada demais, já era. Mas se você não tá afim de ler o livro, mas ficou curioso para saber o que acontece, é uma boa adaptação. É um filme bom. Eu gostei. Gostei. É um filme da sua época, né? Então, tipo, de 1996. Então, acho que
E aí só vai faltar pra eu assistir o Americano Tranquilo. Esse eu acho que não vai dar tempo. Eu hoje fui num show com meu pai. E aí foi o que eu coloquei aqui na parte de com música, né? E aí foi um show tributo ao Blues Brothers, que aqui no Brasil ficou conhecido como Irmãos Cara de Pau. E eu aprendi a gostar de Irmãos Cara de Pau, de Blues Brothers, por causa do meu pai, ele é muito fã. E a gente faz parte da minha infância, assim, as músicas e tal. E aí foi um show. E a banda que toca tem músicos excelentes, porque exige, né, tipo, banda completa, que tem metais e tal, tem não só bateria, guitarra, baixo, tem todos os de sopro, né? Os vocalistas encarnaram bem os personagens, assim, dá pra perceber que eles são de fato fãs dos dois. Inclusive, John Goodman, que é o que substituiu o Belushi quando ele morreu, porque quem não sabe, o original era o John Belushi e o Dan Aykroyd, né? A dupla original do filme de 1980. Só que o John Belushi morreu de overdose 2 anos depois. Super jovem. Uma perda horrível. Muito trágico. E aí fizeram o Irmãos Cara de Pau 2000 e trouxeram um monte de gente de volta, e só que tava faltando metade do Blues Brothers, né? E aí foi o John Goodman que veio, e ótimo também. Eu lembro que a gente foi no cinema assistir, eu e meus pais. E ele substituiu bacana. Ele seria um ótimo George Smiley. É que ele já tá um pouco mais. Ele já tá mais velho, né? Ele já tá. Mas na época, ele seria um ótimo George Smiley. Seria perfeito. E aí, inclusive, daí eu tava conversando com meu namorado. Ele nunca assistiu os filmes. E ele adora rock e tal. Ele adora música. E aí, então, vou tentar remediar essa falha curricular dele e a gente assistir esse fim de semana. Mas foi muito bom poder ir ao show com o meu pai e a gente curtir isso junto, né? Tão importante ter esses momentos. A vida é tão corrida e a gente fica tão correndo atrás do próprio rabo pra sobreviver e fazer dinheiro e tal, que a gente acaba não valorizando esses pequenos momentos, né? E é sempre bom parar, aproveitar e tentar viver esses momentos, assim, as coisas acabam tudo tão rápido. E eu sei que eu tô nesse estado por estar de luto e tal, e desculpa bad vibes, mas, enfim, foi muito legal. E aí, quando eu tô com a minha música favorita, que é Minnie the Moocher, que é aquela que é Hare, 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 Ore, Ore, Ore. Nossa, mas eu cantei tanto. Me empolguei. A Virgínia criança amou, foi uma catarse pra ela. E eu achei muito fofo que tinha várias crianças super empolgadas cantando. Aí o vocalista viu que eram crianças que tava, tipo, que gostavam, e aí ele veio, brincou com elas. Então, assim, foi bem um show bem especial. E agora eu preciso tirar a maquiagem, porque eu cheguei do show, filmei vídeo. Olha, comprometimento, hein? Esse ano é o ano do Tamarindo Books. E aí agora estou lá de Bagdá. Estou testando um gloss novo, porque o pessoal tava falando, tipo, as propagandas de maquiagem falando, não, porque o gloss agora é diferente. E não sei o que. Eu sempre odiei gloss porque fica grudando, né? E aí agora, de fato, não gruda mais. Esse é da Ruby Rose, da linha Glass. Mas não adianta, eu fico muito agoniada. Eu gosto de batom vermelho mate, que seca, sabe assim? Enfim, estou divagando. Deixa eu enanar. Tirar a maquiagem primeiro. E é isso, esse é meu review dos vídeos, dos filmes. Enfim, nossa, eu acho que eu falei muito mais de outras coisas do que do filme, né? Mas enfim, é a vida, é isso. Enfim, é isso. Voltei para encerrarmos este vlog. Temos muito o que falar.
desse livro, de O Americano Tranquilo. Assim, o Graham Greene tem um dom, assim, ele realmente, quem fala que ele é um dos maiores escritores da história não tá exagerando. Assim, mais uma vez, uma leitura maravilhosa. Certamente vai entrar nos melhores livros que eu já vi, que eu já li em geral na vida. Então, assim, sério, sem palavras. O Americano Tranquilo, ele é um livro muito mais sisudo e muito mais sombrio do que O Nosso Homem em Havana. Não é que ele não tem humor, ele tem muito mais sarcasmo, é um humor diferente, não tem a leveza do Nosso Homem em Havana. E aqui a gente tá acompanhando o Fowler, um jornalista britânico, que tá ali já beirando a terceira idade. Ele tá de saco cheio, ele é um cínico, ele é um ateu convicto, ele não quer saber de política, ele não quer saber de se meter, ele não quer saber de nada. Ele tá já cansado de tudo, cansado da politicagem. Ele não acredita mais em nada, ele não acredita mais que o mundo tem jeito, basicamente. E nós também temos o Pyle. Pyle é o Americano Tranquilo. Ele é um americano que entra ali no convívio do Fowler, meio que embola tudo meio de campo. O que nós temos lidando com duas questões. Tem o cenário de fundo, que é o Vietnã, pré-guerra do Vietnã. Inclusive, um dos adjetivos que fez a fama desse livro é o fato dele ter sido publicado em 1955. E você, pessoa ligada e boa de data de história, eventos históricos, sabe que a Guerra do Vietnã começou em 1955. Então falam que este livro conseguiu prever não só a Guerra do Vietnã, como o que aconteceria com os Estados Unidos. Bom, basicamente o que acontece? O Pyle, ele é um americano médio, assim, um americano, o oficial americano. O americano, ele tem um verniz de arrogância e prepotência muito específico que só eles têm. E o Pyle é a representação perfeita desse sentimento. Ele é aquele típico americano que acha que o americano nasceu com a missão de salvar o planeta, de salvar os países de terceiro mundo dos seus ditadores e levar a democracia e os ideais liberais na base da bazuca. Assim, é isso, entendeu? E aí, a gente tem, num primeiro momento, a gente sabe que o Pyle vai ser assassinado. No fundo, não deixa de ser um murder mystery. Porque o livro inteiro eles meio que chegando ao ponto de descobrir quem matou o Pyle. Mas a história vai e volta. A gente sabe que ele vai ser assassinado, mas aí a história volta pra contar o que tá rolando antes e tudo mais. E aí, basicamente, o que acontece? O Fowler e o Pyle estão disputando a mesma mulher, a Fong, que é uma vietnamita, que é muito mais jovem. O Pyle é jovem, né? Eles seriam em idades equivalentes. O Fowler não. Só que o Fowler que é o amante dela. E a Fong, ela tá naquela situação que, tipo, a irmã dela quer muito que ela faça um casamento bom com um estrangeiro pra sair de lá e viver uma vida muito melhor e tal. E, teoricamente, o Pyle seria o candidato ideal, e não o Fowler, que é casado, que tem uma esposa na Inglaterra e não consegue o divórcio e tal. Mas, assim, o Pyle conhece a Fong e meio que se apaixona por ela. E aí ele, tipo, não, eu vou ficar com ela, eu vou pedir ela em casamento. E é isso. E aí, tipo, o Fowler fica... E eu? E aí? Eu estou aqui. Ou então a mesma Fong também
não queira, né? Queira ficar comigo. E aí, na superfície, a gente tem esse conflito entre eles, que seria, teoricamente, uma disputa por uma mulher, né? Só que o âmago do livro é justamente como o americano lida com o mundo. É o mundo, não tem outra palavra. Porque eles acham que são a solução para tudo. Então, quando ele coloca o personagem do tipo surpreso com a possibilidade da Fong não querer um americano como ele, casar com um homem como ele, também tem a questão das ideias políticas do Pyle e de como ele acha razoável implementá-las. Então, por exemplo, a gente tem... poderia cair na dualidade bem contra o mal, mas o Graham Greene não é esse tipo de escritor. Porque, em hipótese alguma, ele colocaria o Fowler como bom. Como o bom da coisa. É muito... A questão tem muito mais nuances do que à primeira vista. Porque, assim, o Fowler claramente despreza o Pyle. Mas aí eles estão numa situação em que o Pyle salva a vida dele. E ele fica se sentindo culpado, porque ele odeia esse cara, mas o cara salvou a vida dele. Ele tá em dívida com o cara. Só que aí o Pyle organiza um atentado contra civis. E aí o Fowler fica do tipo, como assim? Como assim você fez isso? Você tá maluco? Você matou civis. Olha o que você fez. Você matou crianças. Você explodiu uma praça. Quando tinha... no horário que mais tinha criança e mulheres. E aí, numa cena que você fica, tipo... em pura erupção vulcânica, o Pyle tá mais preocupado com o fato de ter sangue no sapato dele e que ele precisa limpar o sapato antes de encontrar o fulano importante. Se isso não é a descrição mais perfeita de um americano, sinceramente, sabe? E aí tem o desfecho da história, que aí eu não vou contar, vocês que leiam, né? Mas esse livro realmente pode ser resumido pela frase, uma das frases finais dele, que é: a pessoa tem que escolher um lado se quer manter sua humanidade. E é isso. E manter a humanidade às vezes exige cometer atos horríveis para proteger a humanidade de ser vítima de atos ainda mais horríveis, né? E, nossa, que livro incrível. Que livro incrível. O sentimento anti-americano dele. Não, e olha só. Esse livro foi considerado anti-americano por muito tempo. E assim, não tem como. O jeito que ele mostra o quanto absurdo é essa coisa americana e tal. E o fato de também dele ter falado, tipo, vai dar merda. Vocês fazerem isso, vai dar merda. Vocês não sabem lidar com a situação. Vocês acham que a mesma régua serve pra todo mundo e vocês vão tomar um cacete. E a história mostrou que, né? E aí fica aqui mais uma ideia pro Ficção Ciência Exata, que vai ser um vlog em breve, como vocês já sabem, não copiem, que conseguiu prever tudo, né? Tipo... E olha só a coincidência. Bom, esse livro saiu no ano que começou a Guerra do Vietnã. Beleza. Tem um filme, adaptação desse livro,
que se chama Americano Tranquilo. Tem o Michael Caine como o Fowler e o Brendan Fraser, que todo mundo conhece da Múmia, como o Pyle. Sabe que dia esse filme estreou no cinema? Bom, ele estreou, mas aí saiu de cartaz. Dia 10 de setembro de 2001. Aí, né, no dia seguinte, aconteceu aí um pequeno incidente. E deu ruim, aí tiveram que tirar o filme de cartaz, porque ia pegar mal um filme anti-guerra, anti-americanos e anti-sentimentos patriotas americanos. Eu não assisti, eu preciso ver ainda. Mas olha, que azar. Enfim, e amei. Amei, 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 amei. Poderia ter sido escrito em tanta. E bom, e depois ainda começou a guerra do Iraque, né? Tipo, que perdeu também, né? Nem dá pra falar que teve vencedor. Foi tipo, todos perdemos. Esse livro, apesar de ser considerado um dos grandes livros de espionagem, ele é anti-espionagem, né? Porque o Pyle, ele é um agente da CIA, né? Depois a gente descobre que ele é um agente da CIA. O livro é extremo, coloca ele como o grande vilão. O grande, tipo, a figura vilanesca, sem noção e tal. Então ele é o anti-espião. E o Graham Greene, ele trabalhou no MI6, né? Ele era subordinado de um... Eu tava lendo na biografia dele, da Wikipédia. Ele era subordinado de um agente duplo, ainda por cima. Então, realmente muito interessante ler e o Graham Greene, nossa, ele é... Eu quero ler tudo dele, gente. Eu quero ler tudo dele. É realmente muito bom. E você vê em um livro curto... É um livro curto, eu li bem rapidinho, tem umas 230 páginas. Ser tão assim, sabe? Tipo, porra, muito bom. Enfim, amei as leituras desse vlog, foi muito legal. Foi, tipo, todos os tipos de literatura de espionagem. O espião clássico, o anti-espião, anti-americano e o nem espião é. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Meu arroz acabou de ficar pronto. Vou comer com o resto do meu estrogonofe. Um arroz fresquinho. E é isso. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam também de espionagem. E eu farei mais vídeos de espionagem, tá? Já vou avisando. Se você não gostou, lamento. Ou então passe a gostar, melhore. Enfim, até a próxima.